Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu pendão. Fala galera vascaína, boa noite. Cláudio, canal Colina Raiz, a Cruz de Malta é o meu pendão, é o nosso pendão, né pessoal? Galera, que entrevista lamentável do senhor Pardal Bieri, né? Uma entrevista inadmissível para o momento que o Vasco vive, para o momento que o Vasco viveu, né, no passado. Porra, parecia que eu tava vendo um torcedor, uma galera encarnando na gente, entendeu? Por quê? Não é possível que o Barbieri ele não tenha tido senso na hora de falar, pelo menos um cuidado na hora de falar sobre o clube que paga ele, o clube que ele dirige, né? O clube que ele arma o time, né? Então, assim, o clube que ele está, o clube que ele tem contrato. Então, o que acontece? O Barbieri ele não teve aquele cuidado nas palavras, né? E eu não sei se, na verdade, esse é o real pensamento dele, né? Porque, assim, ele demonstrou tanto, assim, desconhecimento de Vasco, da história do Vasco, entendeu? O Barbieri é um cara muito novo, né? Muito jovem ainda. Realmente ele pode não ter vivenciado tudo que o Vasco efetivamente representou para o futebol brasileiro, né? Pelo menos não presencialmente, né? Ali em loco, né? E quando você não vivencia a coisa em loco, eu ficar contando para você aqui, é outra coisa. E aí o que acontece? Entra um erro, mais um erro da diretoria do Vasco. Porque isso é culpa da diretoria. Você contratar um técnico não amadurecido, né? Um técnico que não conhece a história do clube, né? E que não tem identificação com o clube. Por quê? Ele demonstrou que não tem identificação com o Vasco, né? Ah, o cara é criado no Flamengo e tal. Pior ainda. Porra, pior ainda. Gente, foi de uma infelicidade absurda. E eu acho sim que é um caso para demissão do Barbieri. É um caso sim. Porque, ó, a torcida do Vasco já deu. A torcida do Vasco está extremamente revoltada com as palavras dele, né? E chateada mesmo, com toda razão, né? Então, assim, o time não pode mais vacilar, entendeu? Já não podia e agora você imagina o pandemônio que vai ser em São Januário de vaia, porque tudo isso reflete na atuação do time. Não se enganem. Quando a torcida vai aí com razão o time, aquilo ali tende a piorar. A situação tende a piorar. Quem joga bola sob pressão ali, entendeu? Sabe? Ah, tem que estar preparado para jogar em time grande sob pressão. É verdade. Eu não tô condenando a torcida por ter vaiado o time, não. O time mereceu as vaias. A torcida do Vasco tá cansada dessa palhaçada, entendeu? A torcida do Vasco vem de muitos anos aí vivendo uma coisa que ela não merecia viver, né? Então, pessoal, as palavras do Barbieri elas se tornam inadmissíveis para um treinador que está treinando o Vasco, entendeu? É muita falta de conhecimento da história do Vasco, do anseio do torcedor, entendeu? Então, e aí? Nada vai ser feito? Porque ele tem que ser demitido. A diretoria do Vasco tem que demitir o Barbieri. Era o momento, naquele momento ali da atuação do time? Não. Mas ele piorou a situação. Nada é tão ruim que não possa piorar, né, pessoal? E aconteceu isso aí. Ele piorou a situação dele na entrevista coletiva. Então, assim, eu acho que, cara, tá muito errado. O Vasco vai ter uma sequência muito difícil de jogos fora de casa agora, né? Tirando o jogo contra o Flamengo, que é no Maracanã, né? Todos os outros jogos são fora de casa e serão jogos muito difíceis. São Paulo, Fortaleza, Internacional, entendeu? E vai pesar, a situação vai pesar porque são jogos fora de casa contra grandes equipes, né? Fortaleza vem jogando um futebol aí redondinho, entendeu? Então, será que não é a hora de chegar e no Barbieri, ó, já deu, vamos optar por um outro projeto, etc, etc. Tudo bem. Lá na frente pode dar certo, pessoal. É arriscado. Mas eu tô achando que tá muito errado e a coisa tá começando a feder. Tá?
coisa tá começando a feder e o caldo tá entornando e eu tô começando a ficar muito preocupado com a situação do Vasco. Ah, já? Quinta rodada? Sim, já. Ah, tá traumatizado com as... Tô, porra. A gente tem que estar, né? A gente tem que estar, a gente já viu esse filme antes. Então a gente tem que consertar as coisas precocemente, antes que a coisa desande. Eu falei no outro vídeo, né? Então, aguardamos uma definição da diretoria do Vasco. Tô vendo que nada vai acontecer, né? Se fossem pessoas mais proativas, aconteceria sim essa demissão do Barbieri. Logo após essa entrevista. Pessoal, falando no outro vídeo, eu falei que não tinha sido pênalti no Pedro Raul. Analisando bem o lance, porra, foi pênalti. Foi pênalti e foi pênalti mesmo. O cara encostou nele, não tocou nada na bola, entendeu? Eu achei que o Pedro Raul foi muito mole ali, entendeu? Que ele forçou uma situação na hora ali, na hora da raiva mesmo. Mas foi pênalti. Aquele lance foi pênalti. E falo mais. Por que o VAR não chamou o árbitro? Que palhaçada é essa? Pra que eles estão fazendo ali? O que eles estão fazendo ali, gente? Então o que acontece? O VAR tá ali, o árbitro não marcou, mas era um lance de VAR. Ah, é um lance interpretativo do árbitro. A justificativa do VAR foi essa. A ridícula justificativa do VAR foi essa. Que o lance era interpretativo. Ok, é interpretativo. Então chama o cara no vídeo para ele interpretar direito. Tá entendendo, pessoal? Então, na verdade, a gente sabe que existe uma má vontade com o Vasco de anos. A arbitragem Vasco, ó, é isso, né? Eles não é assim, na dúvida é contra o Vasco. Sempre. Então, meus amigos, muito revoltado com essa situação, tá? Da não marcação do pênalti no Pedro Raul. Essa regra esdrúxula da mão na bola ou bola na mão, interpretativo e que não sei o que bateu no jogador, então não é mão, isso não existe. Gente, isso tem que acabar urgentemente no futebol. Bateu na mão é pênalti. Ah, não, a intenção não tem isso. Tem que acabar porque você coloca uma responsabilidade na mão de árbitros e eles acabam decidindo o jogo ao bel prazer deles. Entendeu? Porque não se enganem, todo árbitro de futebol tem um time. E tendo um time, ele tem um time que ele não gosta. Entendeu? Então ele vai num lance interpretativo sempre, a tendência é que ele sempre escolha para o lance contra o time que ele não simpatiza. Estou falando que o árbitro é Flamengo? Não, estou falando isso. Estou falando que sempre vai acontecer em todas as situações. Um árbitro que torce para o Ceará não vai dar um pênalti duvidoso, extremamente duvidoso pro Fortaleza, entendeu? A tendência é que ele não dê. Então isso tem que acabar. Bateu na mão, dá o pênalti, acabou, azar do cara. Ah, não teve a intenção, bateu. Ah, porra, que azar, valeu. A bola também bate às vezes no jogador, desvia e vai pro gol, é um azar também. Entendeu? Essa regra tem que acabar. Essa regra de bola na mão. Isso não existe. Bateu na mão é pênalti. Entendeu? Então, pessoal, mais uma vez voltando, a arbitragem sempre é contra o Vasco. Sempre é contra o Vasco. Outra notícia que eu queria falar aqui, pessoal, comentar, né, no caso, essa notícia sobre a venda, a compra desses jogadores, que o Vasco está atrasando aí pagamento. Eu ainda não engoli isso, não entendo ainda em que pé que anda isso, os clubes ameaçando acionar o Vasco na FIFA, entendeu? E aí? Porra, 777, resolve, meu amigo, resolve. Vocês pegaram o Vasco, sabiam da situação do Vasco, e essa situação é inadmissível. É inadmissível, a coisa tem que ser séria. A coisa tem que ser séria. Ah, renegocia. E aí? E a credibilidade no mercado? Os jogadores querendo vir pro Vasco? Como é que fica? Amigo, vocês pegaram o Vasco, o começo não tá nada bom. Nada bom. Vocês vão ser cobrados. Tá? A torcida não vai admitir mais esse tipo de situação no clube. Tá? Vocês admitiram, prometeram uma grande equipe pro Vasco, não cumpriram ainda. Tá? Estamos em processo de reconstrução, é verdade, mas vocês ainda não cumpriram a parte do acordo de vocês. Tá? Então, queremos jogador, queremos a contratação de um meia, tá? Urgente, o Vasco precisa de um meia ou dois que chegue para decidir jogos. Precisa de mais um atacante para fazer sombra ao Pedro Raul ou tomar a titularidade dele. Entendeu?
entendeu? Porque tá precisando, o Vasco tá precisando ser mais efetivo na frente, entendeu? Então, tô muito preocupado, pessoal. Tô muito preocupado, muito chateado. A semana vai ser dura e a gente vai ter que entrar com a faca nos dentes contra o São Paulo, tá? Então, pessoal, vamos rezar para o Vasco sanar essas situações aí que estão pendentes, né? E vamos ver o que vai acontecer no jogo contra o São Paulo. A expectativa, a torcida do Vasco está ferida, tá? A torcida do Vasco está muito ferida, muito preocupada com o que pode acontecer nessas primeiras 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, tá? Não é nada bom começar o campeonato dessa forma. Isso é perigoso demais, esses pontos vão fazer falta lá, tá? O Vasco, ele era para estar brigando por uma vaga na Libertadores, não no 14º, 15º lugar. Que história é essa, rapaz? Tá? Foi isso que vocês prometeram para a torcida do Vasco, tá? Foi isso que vocês prometeram. Cumpram! Saudações vascaínas, pessoal. Se vocês gostaram, deixa um like aí, por favor, dá uma força ao canal. Ativa o sininho de notificação, curte o canal. E saudações vascaínas. Fiquem com Deus, boa noite. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu